Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dormir Faz Bem. E março é o mês do sono. E para isso a gente não poderia deixar de estar aqui com duas especialistas que já são donas do podcast, quase, né? Minhas amigas, doutora Tabata Luna Tavares e doutora Karine Caldeira. Sejam muito bem-vindas ao podcast Dormir Faz Bem, mais uma vez, né? Eu que agradeço, Christian. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar de sono aqui com Muito você. legal. Tabata. Obrigada, Christian, pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. A gente está conversando sobre sono, um assunto que a gente adora. Isso. E aí, nesse mês de março, a gente tem o mês do sono, a semana, o Dia Mundial do Sono. São muitos eventos aí que a gente vai ter durante esse mês, né? E a Passalaco Acolchões está apoiando novamente essa iniciativa da Associação Brasileira do Sono. E para a gente também é um prazer estar apoiando esse mês. E vai ter muita coisa legal aí que vai acontecer aí pela frente, não vai? Quer falar, A Karine? gente sempre planeja o maior número de coisas possível. A intenção e o objetivo da Academia Brasileira de Sono é disseminar informação Uhum. de sono para a população. Então, inclusive, esse ano a gente tem uma nova orientação de concentrar todas as atividades sendo realizadas para a população. E aqueles eventos voltados ao público profissional vai ser realizado em outro momento, justamente para que todos possam concentrar seus Uhum. esforços em educar a população. Então, tem bastante coisa vindo por aí. Legal. O Tabata, e te perguntar uma coisa, a gente sempre começava perguntando, né, se você dorme bem, né? Tabata, você dorme bem? Karine, você dorme bem? Christian? Isso a gente já perguntou e a gente já sabe. Mas assim, o que que você vê assim, em 2026, se hoje o brasileiro vem dormindo melhor ou pior do que antes? Christian, a gente tem uma pesquisa bem recente do ano passado, feita aqui no Brasil, o Vigitel, que ele há 20 anos, né, é um serviço do Ministério da Saúde que vem avaliando índices de saúde do brasileiro. E nesse ano eles investigaram também o sono. E eles viram que 20% da população brasileira, dos adultos, dorme menos do que 6 horas. Então, dorme muito menos do que o recomendado para o adulto, que é de 7 a 9 horas. E além disso, mais de 30% da população tem algum sintoma de insônia. Isso é maior em mulheres do que em homens. Então, isso são dados preocupantes e que levam a gente a ter, né, na semana do sono, mais ainda vontade de informar a população que os sintomas de sono, podem ter cura, né, se isso configurar uma Uhum. doença. Então, a gente tem o que fazer com isso e mostrar a importância de dormir bem e de dormir a quantidade necessária de sono. Então, quando a criança ou os adultos dormem menos do que estão precisando, isso vai ter várias consequências para as pessoas. Uhum. Legal. Ô, Karine, e aí pensando desse lado da psicologia, né? Qual que você vê assim que hoje é o maior problema que as pessoas que chegam lá, que você atende, assim, a tela, ansiedade, o que que você vê assim hoje? Eu acho que é a rapidez dos pensamentos e a dificuldade de se desligar, né? O que a gente tecnicamente chama de hiperalerta. Isso pode se traduzir tanto num hiperalerta de comportamento mesmo, de se manter ativo por um período até mais tarde, fazer atividades, mas isso também pode ser um hiperalerta cognitivo. Então, você pode estar numa situação tranquila, Uhum. relaxante, mas com a cabeça ainda funcionando muito acelerada. Sim. E aí, eu falo que quem não consegue desacelerar vai ter mais dificuldade de passar pelo processo de condução para o sono de uma forma natural e saudável, porque a gente precisa ir se desligando e se desacelerando. Então, eu acho que esse pode ser um dos principais fatores que contribuem para um sono de baixa qualidade hoje em dia. Uhum. Porque eu vejo assim, é difícil as pessoas estabelecerem uma rotina, né? Muitas coisas durante a vida, né? E aí para o sono, eles vão até a hora que eu cansar eu vou dormir, né? Como que a gente consegue, se tem alguma dica assim, Tabata, você assim que trata com esse público mais infantil, os jovens, as crianças, como que eles vão criando essa rotina e construir esse hábito para dormir, né?
Eu cuido bastante das crianças, mas essa questão da rotina vai influenciar desde o bebê até o idoso. Então, a gente sabe que a rotina, os comportamentos, o ritmo circadiano, a própria alimentação, o claro e o escuro, tudo isso vai interferir no Uhum. sono, né, e na vigília das pessoas. Então, desde os bebês, as crianças, isso vai ser muito importante. E o que a gente acaba orientando é que eles tenham comportamentos semelhantes ao longo dos dias e que isso seja regular, né? Então, conforme a gente vai tendo esses comportamentos, isso vai se tornando um hábito. E o que é importante nesses hábitos? Em primeiro lugar, o claro e o escuro. Então, durante o dia, a gente ter contato com o sol e durante a noite, diminuir o contato com a luz. Então, o uso de telas, luz branca, isso tudo a gente tem que ir diminuindo. Como a Caroline falou, esse desacelerar também vai incluir a diminuição da luz, né? Outra coisa bem importante são os horários da alimentação. Então, hoje a gente tem uma ciência, a cronobiologia, que estuda várias coisas em relação ao nosso ritmo circadiano, e uma das coisas que eles estudam é a crononutrição. Então, os horários que a gente se alimenta também vão influenciar muito o nosso metabolismo. É importante que as pessoas tenham horários regulares, né, e adequados aí de alimentação. Então, uma criança que janta às 9 horas da noite, vai ser difícil ela ir dormir cedo, né? Ela vai ter um metabolismo diferente durante o dia e durante a noite. Sim. Então, isso vai fazer com que ela demore mais para adormecer, né? Então, são algumas coisas que a gente pode modificar, pequenas coisas no nosso dia a dia e que vão ter um impacto muito grande no sono e na qualidade de vida. Uhum. Eu vejo, a gente está falando principalmente assim dos jovens, dos adolescentes, eles estão entrando, trabalhando muito de casa, estudando muito de casa e muita tela, né? E aí já chega, fecha a janela do quarto, não tem contato com a luz quase nenhuma, assim, né? Então isso aumenta a chance de uma criança, do jovem desenvolver a obesidade? Como que é isso? O fato de ele não estar dormindo tanto, de ele não ter esse contato com a luz e de ele estar trabalhando assim por horas, horas e horas, como que funciona isso? Com certeza, Christian. A gente já sabe, né, que o nosso metabolismo ele vai precisar de vários fatores para ser regulados, né? Então, os fatores hormonais, então a gente tem alguns hormônios que são liberados durante o dia, outros à noite. E quando a gente não dorme bem, a gente aumenta, né? A gente desequilibra, na verdade, dois hormônios que são muito importantes, que é a grelina e a leptina. Então, a Uhum. gente não dorme bem, ou dorme pouco, ou sono fragmentado, no outro dia a gente vai ter mais vontade de comer alimentos industrializados, alimentos mais calóricos e mais gordurosos. Isso vai predispor à obesidade. Outra coisa que você falou e chamou a atenção é aquele jovem que fica muito tempo dentro de casa, né, e submetido a telas. O que acontece? Ele está deixando de fazer outras coisas que iriam contribuir para diminuir essa obesidade. Então, ele está deixando de fazer uma atividade física, ele está deixando de ter uma alimentação, de ser mais ativo, de ter o contato com a luz, né, que vai melhorar a qualidade do sono dele à noite. Então, tudo isso, o sedentarismo, uma alimentação desbalanceada, horários irregulares aí de dormir e de acordar, o sono ruim, tudo isso vai contribuir sim com a obesidade. Então, um dos tratamentos, né, para a obesidade é melhorar a qualidade do sono, além da alimentação e além da atividade física. Então, esses 3 pilares são muito importantes no tratamento da obesidade, né? Muita gente fala, não, vou fazer dieta, vou fazer atividade física, mas se esquece Isso do do sono. sono. O sono é um dos pilares do tratamento e da prevenção da obesidade. É legal isso porque eu pratico a corrida e eu vejo que hoje em dia as pessoas que praticam falam muito sobre isso, o respeito ao sono. E eles sentem que os músculos descansam e ficam, às vezes está super cansado, aí dorme 8 horas, sei lá, às vezes 10 horas, e acorda, parece assim que ele fez uma sessão de fisioterapia, né? O que que acontece durante o sono que ajuda nisso? A gente tem durante o sono não só o descanso, mas a restauração. Então, a parte muscular, ela também é restaurada. A gente pode ter lesões musculares ali que vão ser reparadas ali em termos celulares, né? Não, lógico, que uma fratura, um Uhum, sim. estiramento, nada disso. Mas em termos celulares que vão fazer diferença, né? Quando a gente dorme, diminuição da inflamação, né? Então, alguns componentes metabólicos que vão ser reparados aí durante o sono. E o que a gente sabe, né, quando a gente lê estudos sobre performance,
física é que aqueles que dormem menos têm pior performance. Quando você dorme melhor, você dorme uma quantidade adequada, tem uma boa qualidade do sono, a performance física ela é muito melhor. Legal. O Karine, é legal isso que a Tabata acabou de falar, porque a gente já falou várias vezes sobre essa questão do inflamado, né? Da pessoa que não dorme, que ela fica mais inflamada, né? Fica mais suscetível, a imunidade dela cai e a ter mais doenças, é isso, né? Certo? Isso. Quando a gente pensa em sono, o impacto do sono, a gente tende a pensar muito no nível do bem-estar, da manutenção da saúde, mas a gente sabe que o impacto do sono vai desde o nível molecular até o nível social, se a gente for pensar. Legal isso. Então, regeneração de células, expressão de genes, tudo isso é parte de uma regulação que compõe aquilo que o sono também faz pelo nosso organismo, assim como da saúde, no termo, por exemplo, de uma regulação endocrinológica, o sistema imunológico, cardiovascular, mas também de nível até social. A gente já sabe que pessoas que dormem mal têm menos predisposição a se envolverem em interações sociais, elas são mais isoladas, elas têm menor capacidade de regulação emocional para interagir, estar nesse contexto social, isso também tem um impacto. Isso é muito legal, isso que você está falando, porque tudo que vai acontecer durante esse mês de março e durante a semana do sono está mais voltada para a população, né? A gente estava conversando sobre isso. E o quanto é importante a gente aumentar esse nível de consciência da população brasileira sobre a importância do sono, né? Porque a gente sabe que a classe mais baixa, principalmente C e D, não tem consciência, né? Ou não tem nem essa possibilidade de ter um sono, né? A gente estava conversando aqui antes de começar. Então, como que é hoje a situação no Brasil, que vocês veem assim? Hoje a população, existe essa consciência? Não existe? Melhorou? Porque nos últimos anos a gente conhece muito mais sobre a importância do sono. Acho que desde que a gente começou aqui o podcast, eu aprendi muito, sempre aprendendo, e vocês aí têm ajudado muito nisso aí. Mas fala um pouquinho, o que você vê na situação hoje do Brasil? Existe essa preocupação? As pessoas têm consciência ou não? Eu acho que está muito melhor do que já foi um dia, mas eu acho que a gente está só no início da caminhada e que a gente tem muito mais a fazer. Infelizmente, a gente tem crescido e evoluído muito no conhecimento a respeito do sono, mas a gente ainda não tem conseguido tornar isso tão acessível e de conhecimento das pessoas. E isso envolve até mesmo como um profissional de saúde vai olhar e investigar queixas que as pessoas trazem, até o que as pessoas acreditam que seja uma queixa de sono, uma queixa de saúde, que devem levar para um atendimento, por exemplo. Então, se a gente não consegue fazer com que tudo isso chegue até essas pessoas, a chance delas se queixarem sobre isso também diminui muito, fazendo com que a gente possa ter menos oportunidade de lidar com essas questões. Então, que bom que a gente está melhorando e avançando, mas eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar. Legal. Uma coisa que a gente esbarra também, o Christian, né? Não só a informação, mas a própria dificuldade social, financeira, em ter o mínimo ali para ter um sono de qualidade, né? Então, quando a gente vê situação de moradia, situação de conforto, né? É muito difícil você ter um conforto térmico, conforto do colchão, um conforto em termos de claridade, luminosidade, né, no quarto, de uma pessoa de uma classe social muito baixa, que não tem essa possibilidade, né? Então, como que a gente vai falar, você precisa dormir bem se ela não tem um ambiente propício para isso? Então, isso é uma preocupação nossa, sim, é uma preocupação em saúde, que acaba esbarrando numa preocupação social, mas que existe no Brasil e em outros países em desenvolvimento. E como que vocês têm viajado, têm ido em vários congressos, a gente vai falar um pouquinho disso também. Isso é um problema do Brasil? Isso é um problema do mundo? Ou a gente está mais ou menos todo mundo no mesmo lugar? O que você vê, Karine? Eu acho que é um problema mundial mesmo.
porque essa questão da desigualdade social, infelizmente, ela é presente na maior parte da nossa população no mundo no mundo todo. todo. Então, a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, isso tem um impacto no sono. A gente fala de desmatamento, isso tem um impacto no sono. De desigualdade social, as pessoas que precisam, talvez, trabalhar em mais de um turno, em mais de um emprego, que moram num subúrbio e demoram mais tempo para se deslocar. Tudo isso envolve elas estarem mais ocupadas e terem menos possibilidade de dedicar horas ao sono. E até o cuidado com a saúde. Exato. E aí a gente fala desses, eu achei interessante porque eu vi que tem algumas coisas que são importantes ser faladas durante a semana do sono, e tá lá falando junto, que é um dos pilares críticos junto com a atividade física, é a alimentação, né? Mas que é exatamente o tema aqui do podcast. Aí eu li e fiquei bem feliz com relação a isso. Mas são coisas que a pessoa às vezes não tem opção, né? A classe social dela não tem opção. Tem que se alimentar X vezes por dia, mas ela pode se alimentar uma vez por dia. Ela vai dormir num colchão dividido com a família inteira porque só tem um cômodo na casa, né? Então, como que a gente consegue atingir essas pessoas nesse nível, né? É muito difícil, assim. E aí isso gera vários problemas, né? E aí eu acho que é um desafio extra para nós, enquanto profissionais de saúde que lidam com essas questões, estar preparados para abarcar todo esse diferencial também. Então, orientar uma pessoa, por exemplo, numa técnica que a gente chama de controle de estímulos, que é usar o quarto só Só para para dormir, dormir, né? como que eu vou fazer isso numa família que tem 8 pessoas e todas dormem no mesmo ambiente e a maior parte delas no mesmo colchão? Talvez eu precise orientar sobre como tornar esse colchão mais seguro, mais confortável, com roupa velha, com papelão, com jornal, de algum modo, como organizar todas as pessoas que precisam coabitar nesse colchão de forma segura e mais confortável possível. Mas a gente não pode tomar isso como algo certo, a gente precisa estar pronto para perguntar e apoiar o nosso paciente nesse sentido, sim. Legal. Tabata, eu queria falar com você. Você foi convidada para o Congresso Internacional na Itália, em Florença, que vai falar sobre sono infantil. E aí, como que foi? Me conta sobre isso. Então, é um congresso internacional, né, que eu já estava com vontade de ir, inscrevi o nosso trabalho, né, um trabalho aqui feito com muitas mãos aqui pelo Departamento de Neurologia e também de Pediatria, pelo Centro de Medicina do Sono, e a gente inscreveu o trabalho, né, tem mais 2 trabalhos nossos sendo levados para lá, e o meu, né, que eu vou apresentar foi selecionado para uma apresentação oral, né, então eu tenho 10 minutos para apresentar em inglês. O trabalho, assim, ele é de uma corte que a gente tem aqui em Ribeirão, então é um trabalho de uma corte que chama Brisa, então são as crianças nascidas em 2010, esse trabalho foi uma avaliação em 2022, então as crianças têm entre 10 e 13 anos, e a gente avaliou o cronotipo dessas crianças através de questionário, e avaliou também o desempenho escolar, então a gente sabe se ela já repetiu de ano ou não, e sabe também o desempenho cognitivo através de testes neurocognitivos, né? Então testes psicológicos que foram realizados. Então a gente viu que essas crianças que têm o cronotipo mais vespertino, quer dizer, crianças que dormem mais tarde, acordam mais tarde, elas têm um pior desempenho cognitivo e têm uma chance quase 3 vezes maior de repetir de ano na escola, né? Então é uma correlação muito grande. O que a gente está fazendo agora para a gente avaliar mais dados, né? Então, a gente vai avaliar outros fatores que também podem contribuir com o cronotipo, com a repetência escolar e com esse desempenho cognitivo. Então, a gente vai ver mais variáveis que possam estar correlacionadas aí e levar mais informações lá para a Itália. Ou seja, as crianças que dormem mais tarde têm maior dificuldade no aprendizado e no desenvolvimento cognitivo. Eu não sei se dificuldade no aprendizado seria a palavra certa, mas no teste que foi aplicado, que é o teste do VISC, é uma escala de inteligência, onde a gente conhece o QI, né, o coeficiente de inteligência, e outros parâmetros ali. Nesse teste, elas tiveram um desempenho inferior do que aquelas matutinas, quer dizer, as crianças que acordam mais cedo e dormem mais cedo.
E aí, quando pega um trabalho desse, como que leva isso depois para a população? Como que você pode instruir isso? Você já pensa nisso lá na frente ou eu te coloquei numa sinuca aqui, tipo, Não, a crise? gente pensa, né? A gente pensa, mas como a gente estava falando, nem sempre que a gente pensa a gente consegue Aham. colocar na prática, né? É muito difícil no Brasil, a gente não tem políticas públicas, né, em sono, a gente já falou isso aqui. Então, nem aqueles pacientes que já têm diagnóstico, que já têm tratamento indicado, muitas vezes eles não conseguem, por exemplo, um paciente que tem apneia do sono conseguir um CPAP, ou um paciente que está na fila de uma polissonografia, às vezes ele fica anos esperando o exame de sono. Então, a gente tem alguns obstáculos muito grandes em saúde do sono. E o horário escolar é um deles. Então, a gente sabe que aqui no Brasil a gente precisa desses horários matutino e vespertino, né, 2 turnos, para que a gente consiga colocar todo mundo na escola. Não, talvez a gente não consiga ter um horário como dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, em que as crianças entram às Mais tarde. 9 e saiam às 3 da tarde, que talvez fosse o ideal para a nossa população. Então, a gente vai arrebatando evidências, né, para que a gente tenha como conversar com as autoridades e como conseguir colocar isso em prática, mas não sei se tão imediatamente, Sim, né? e olha, você falou uma coisa, eu lembrei. As pessoas falavam que era. Sabe por que começa a escola mais tarde lá? É por causa do frio. Como é muito frio nos Estados Unidos ou na Europa, aí começa mais tarde. E na verdade não é isso, né? Provavelmente eles já têm esse estudo, já têm esses dados, já vêm trabalhando isso, né? Sim. Porque. Até dados referentes a acidentes de trânsito, porque lá nos Estados Unidos os jovens com 16 anos Anos eles já começam. têm carta. E tem alguns estudos mostrando maior índice de acidente de trânsito quando ele acorda mais cedo e vai para a escola. Então, é uma das coisas também que mostrou que diminuiu o número de acidentes de trânsito depois que mudou o horário escolar. Olha só que Mas você legal. sabe que você falou um negócio, eu acho que é importante salientar aqui, né? Quem dorme mais tarde e quem dorme mais cedo. E não necessariamente dormir tarde ou dormir cedo é um problema de saúde. Isso pode ser bom, isso pode dar certo, desde que você consiga dormir o que você precisa no momento que você precisa. Então, ser do cronotipo vespertino ou matutino não é uma doença. Isso se torna uma doença quando há um desalinhamento entre o que é a sua necessidade social e o que é o seu alinhamento biológico do Tá, sono. legal. Então vamos voltar aqui um pouquinho. A pessoa que gosta de dormir mais tarde e sente bem mais tarde. Provavelmente ela é do cronotipo vespertino. Isso. Isso. E a pessoa que, igual eu, que gosto de acordar às 5 da manhã, me sinto super bem acordando às 5 da manhã, eu sou matutino. Eu não vou dormir até tarde, não tem jeito. Nem no feriado. E a gente tem os intermediários, Tá? que então são alguns. Tá. E aí, eu, Christian, eu quero saber. Agora, com 50 anos de idade, eu quero saber. Existe a possibilidade de eu fazer esse exame? Existe um lugar para fazer esse exame ou É um não? questionário. É um questionário. Então, a gente faz através de um questionário, a gente já consegue ter uma sensibilidade e especificidade boa, mas outros métodos, como a actigrafia, a própria consulta médica, algumas perguntas, a gente consegue saber se você é vespertino e matutino. Isso que a Karine falou é muito importante, porque uma das coisas que a gente avaliou nesse trabalho que eu vou apresentar lá na Itália é o desalinhamento circadiano. Então, aquelas crianças que são matutinas e estudam à tarde, ou que são vespertinas e estudam de manhã, entendeu? Então, Entendi. esse desalinhamento circadiano tem também uma interferência, né, positiva na repetência escolar, então, na criança repetir de ano, e negativa quando a gente fala dos testes cognitivos. E aí a gente volta também um pouquinho para essa situação social, né? Mas ela tem uma opção de escola, um horário, e aí que não encaixa com ela. O que ela vai Muitas fazer? vezes os pais trabalham de manhã Isso, e ela é e os pais vespertina, também e aí? E aí? Vai fazer o quê? Exato. Não, beleza, ela tem que dormir mais cedo, mas os pais não podem. Não é naquele horário que encaixa. Então Exatamente. são essas dificuldades aí que a gente tem, né? Ô Karine, e você que participou do Congresso Mundial do Sono? Conta pra mim como que foi. Isso. Bangkok. Não, foi lá Desculpa, em Singapura. isso, em setembro do ano passado, e foi muito interessante, não só pelo fato de estar numa cultura tão diferente, mas até
por ver tudo o que está acontecendo. Então, a gente teve ali no Congresso o lançamento de uma nova classe de medicações, que são os agonistas orexinérgicos, que talvez representem uma mudança bastante importante para as pessoas que têm hipersonia. E eu acho também que o que me alegrou foi ver o espaço que a psicologia do sono tem tido dentro da medicina do sono. Então, todos os dias do congresso, a gente tinha mais de uma palestra sobre psicologia do Ah, sono. E isso é muito legal. é. Você sabe, você falou agora dos medicamentos. Depois eu vou falar aqui o nome do medicamento, vocês me corrigem se eu falar errado aqui, ou enfim. Depois do Zolpidem ali, que tem muita gente que usa, o pessoal ficou meio com medo desse medicamento. Eu vi muita gente falando assim, eu tenho medo, eu tenho dificuldade para dormir, mas eu não quero tomar mais remédio, porque eu já vi um monte de efeito colateral, ou gente que acordou de madrugada, enfim. As pessoas hoje que precisam de um tratamento, elas devem ter medo, não devem ter medo? O que que é? O que que você me diz? Eu acho que elas devem ter cuidado. Eu acho que a medicação ela não é ruim, desde que bem indicada, Indicada. na dose certa, pelo tempo certo, com a avaliação correta. Sim. Então, é uma boa medicação, desde que usada com cuidado. Não é preciso ter medo se você está indo e fazer uma consulta com um especialista do sono, que te indica isso por um tempo determinado, você respeita a dose e faz o uso correto. Uhum. E é uma coisa, de repente, está tratando um momento pontual da pessoa que é Isso, necessário, né? Fazer uma intervenção ali, né? isso. E depois, eu vejo, a gente já falou também sobre a questão da melatonina, né, Tabata? Tantas vezes eu vejo as pessoas tomando assim, ainda continuam. Outro dia eu estava num lugar, até mandei a foto para a Karine, olha aqui, ó. Então, assim, continuam tomando melatonina igual água, né? E não param, né? É uma coisa assim assustadora. E aí é aquele negócio, não tem ninguém instruindo, não tem um profissional da saúde, Isso. simplesmente compra, o acesso é fácil, né? É porque ela é vendida no Brasil como um suplemento alimentar, Exato. então não precisa de receita médica, não precisa de indicação, e a gente tem lutado contra isso, né? Mesmo porque a gente não sabe se o que está lá dentro é aquilo que está no rótulo mesmo. Então a gente tem feito também estudos em relação a isso, em relação à melatonina brasileira para avaliação de qualidade. Logo, logo vai sair por aí Aí, ó, nossos boa. dados. Boa. Mas, assim, em relação tanto a melatonina quanto os outros medicamentos, como a Karine falou, né, a gente tenta prescrever, né, com a indicação correta, né? Então, o profissional de saúde, ele tem que saber indicar aquela medicação e para isso ele precisa de uma formação, né? Então, por isso que é tão importante a Karine destacar isso, né? Consultar com um especialista em sono, com um profissional da saúde que sabe o que está fazendo. A gente usa menor dose por menor tempo necessário para tratar aquilo, mas muitas vezes o remédio para dormir, né, ele não vai tratar a causa essencial do problema. Então, para isso que a gente precisa da psicologia do sono, né, saber os motivos, quais são as causas daquele problema, porque às vezes a pessoa toma remédio para insônia e tem a apneia do sono, né? Então, quantas vezes eu já vi isso chegar no meu consultório? Quantas vezes a pessoa toma Zolpidem, mas ela tem um transtorno de ritmo circadiano, né? Não tem uma insônia em si. Então, a gente tem que ajustar, né, aquilo que a pessoa tem com aquilo que ela precisa. E muitas Exato. vezes isso não tá acontecendo. E você sabe, eu não sei se eu contei aqui o caso da Dona Maria que trabalha lá em casa, que ajuda a gente faz muito tempo. E eu faço muita reunião online, e alguns dias eu trabalho de casa. E ela vê que eu faço atividade na parte da manhã e que eu durmo super bem. E eu sempre acordo cedo. E aí ela falou que ela não estava dormindo bem. Eu falei, Maria, mas que dia que você pode fazer uma atividade física? Ai, no meu bairro tem tal dia, tal dia. Começa a fazer, você vai ver que você vai sentir melhor. E aí um dia eu estava na reunião online falando e ela chegou toda feliz. E ela falou, Cris, eu comecei a fazer atividade física e você não sabe como o meu sono melhorou. E aí ela para os dias que ela não vai fazer atividade, faz 2 vezes por semana. Mas quem nunca fez atividade física, isso já faz muita diferença, né? Sim, E ela fala, quando semana que eu não faço, o meu sono desanda, né?
Então, olha a relação que tem da atividade física, de você fazer alguma coisa fora, e depois que muda, né, na Na tua vida, né? verdade, eu acho que é uma forma de olhar para o sono que talvez o senso comum vai enxergar o sono como algo que acontece à noite. E nós que trabalhamos com sono, a gente enxerga o sono como algo que faz parte das 24 horas do dia, como uma Excelente. organização do corpo. Então, muitas vezes, o que faz a pessoa ter dificuldade para dormir à noite não está na noite, está no dia. Eu não sei se é uma apneia do sono, eu não sei se é um transtorno de ansiedade, eu não sei se é uma dificuldade pessoal. E aí eu preciso de uma avaliação específica e direcionada para isso, até para que eu saiba qual medicamento indicar. Não é para todo mundo que tem dificuldade para dormir que o Zolpidem vai ser o melhor remédio, Sim. embora ele seja uma boa medicação para alguns casos e para outros não. Então, tudo isso depende de um olhar muito mais amplo do que só o momento do dormir. Hum. Acho que e agora você chegou num ponto, Karine, que foi muito legal que você estava falando aqui sobre o que que é fundamental para você viver, né? É, que é Respirar. isso, que tem um livro que ele Fala um coloca, pouquinho. que é as 3 coisas que a gente precisa fazer diariamente para poder viver, é respirar, se alimentar e dormir. E que talvez quando a gente se questiona a importância do respirar e do se alimentar, a gente consegue responder muito mais facilmente. Sim. E nós, enquanto ciência, talvez tenhamos pecado nisso de responder com a mesma precisão e objetividade o que é a importância do dormir. E talvez por isso a gente enfrente hoje tantas dificuldades relacionadas ao cuidado com o sono. A gente precisa avançar nisso, porque dormir é parte tão essencial quanto. Inclusive, a gente passa muito mais tempo dormindo do que se alimentando, por exemplo. Sim. E eu acho que isso a hora que você falou isso chamou muita atenção, porque eu acho que é uma forma de a gente levar essa informação para as pessoas mais fácil, né? Isso, É tão isso. importante quanto você comer. E olha o esforço que você faz para você comer. Imagina se É, tivesse uma coisa que você apertasse o botãozinho. A Tabata, outra vez, ela falou que é uma pílula mágica que vai trazer, vai melhorar a tua memória, vai isso. melhorar a tua disposição, vai melhorar o teu humor, vai melhorar o teu dia. É o sono. Essa pílula se chama sono. E eu acho que é exatamente isso aí, né? Tem até um exemplo que eu costumo usar com os pacientes, que é assim: vamos supor que um dia você não está muito bem. E aí você fica com o apetite alterado, você não se alimenta tão bem, mas tudo bem, passou. No outro dia, você não está tão faminto ainda, ainda que no dia anterior você tenha se alimentado um pouco diferente e pior. Se você não está com fome ainda no horário que é o seu habitual, você vai sentar na mesa para esperar te dar fome, esperando que isso vá resolver? E que isso melhore o seu apetite? Não vai. E muitas vezes a gente faz isso com o sono. Nossa, eu não dormi bem ontem, hoje eu vou para a cama mais cedo para eu ver se eu consigo dormir mais, se me dá sono mais cedo, se eu vou. Então, a gente tem muita crença disfuncional, que a gente chama, em relação ao sono. E, infelizmente, isso Verdade. mais atrapalha do que ajuda. Verdade. É legal isso aí. E Muito quando bom. você fala, né, o que eu preciso para viver, né, todos os seres, né, os animais que estão vivos hoje, todos eles dormem. Então não tem um animal assim que a gente conheça que não dorme, né? Até os insetos a gente já Uhum. conhece alguma Uhum. coisa, né, em relação a descanso aí, né, sono e vigília, se é que a gente pode dizer isso. Mas a gente tem uma doença que é a insônia familiar fatal, que a pessoa não consegue dormir e ela morre. Né, então ela é fatal, é a única doença do sono, assim, fatal. E e que a pessoa dura pouco Tempo tempo de ali, vida, tem né? um tempo de vida muito, eh, pequeno e depois que ela tem essa doença e acaba indo a óbito, porque ela não dorme. Então, o sono é muito importante para todas as nossas, né, para o cérebro, a gente já sabe bastante, para o corpo, né, para todas as nossas funções vitais. É muito legal isso que a Tabata falou, porque eu vi essa apresentação, né, sobre os animais que a Karine fez, acho que foi o ano passado, Acho na, que na foi. Semana do Sono, e foi É, muito legal isso.
E aí, falando um pouquinho da Semana do Sono, o que que a gente espera para esse ano? Que vai acontecer aí? Ah, a Várias gente está coisas. super animado. É, Então, a gente tem um tema, né? Durma aham, bem, viva melhor. Adorei esse tema. muito bom. E a gente está, né, com várias atividades aqui em Ribeirão, região, né, na regional interior de São Paulo, também no Brasil todo, cada vez com mais apoio, né? A gente agradece demais o apoio da Passalacqua, Imagina. né? Sem a Passalacqua a gente não conseguiria fazer tantas ações aqui em Ribeirão. Então a gente vai ter esse ano uma novidade que é o teatro. Então a gente vai ter um teatro sobre sono e a gente vai levar para as escolas públicas de Ribeirão. Então a gente está com apoio do HC, da FAEPA, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Então, a gente vai levar esse teatro para ter uma forma mais lúdica de mostrar para as crianças, né, do ensino fundamental, aí, a partir do primeiro ano, essa importância do sono que a gente está falando aqui. E a gente tem outras atividades nos parques, yoga no parque, no sábado e no domingo. A gente vai ter atividades na Faculdade Metropolitana, então palestras para estudantes, né, com alcance muito, muito grande aí, tanto online quanto presencial, né? Depois você fala um pouquinho dessa atividade, Karine. E também atividades para grupos específicos de pessoas. Então, a gente vai conversar com o pessoal do Coral Minas, por exemplo, sobre voz e sono, a importância do sono, né, no canto, na voz, na saúde como um todo. Também nos idosos, grupos de idosos que a gente vai estar conversando. E várias atividades aí na Semana do Sono. Ah, uma coisa muito importante que a gente vai conseguir fazer esse ano também é a corrida, Christian. Você está convidado para ir com a Boa, gente na vamos embora. corrida. Vai ser à noite, vai ser numa quarta-feira à noite, mas Legal. vai ser bem legal. Vamos. E aí, Karine, me Lá conta. na Faculdade Metropolitana, a gente vai fazer uma conversa interdisciplinar sobre sono, então vai ter médico, psicóloga, fisioterapeuta, e a gente pretende fazer de um modo mais interativo, com a participação ao vivo do público, Eu tô né? ansioso, porque vocês já me contaram que essa interação aí acontece ali. Isso, é Quero muito ver. legal, porque a gente tem a oportunidade de ver o que o público está pensando sobre sono e conduzir a conversa com base nisso para tirar as dúvidas e trazer informações mais direcionadas mesmo. É bem bacana. Sabe que o ano passado a gente levou alguns funcionários, convidamos algumas pessoas e o pessoal adorou as Ai, que palestras, bom, que bom. E foi muito legal o ano passado e para esse ano a gente já fica super ansioso, né? Esse Ah, espaço estão da, todos é, convidados. esse espaço da faculdade é muito bacana É. lá e o fato de ser transmitido online vai ser bem legal mesmo. Quero saber como que vai ser essa interação também, não sei ainda, mas estou ansioso para saber. Leva seu celular, Vou prepara para levar. escanear o QR Code e participar lá com a Ah, você já gente. tá sabendo, né? Vamos lá, vamos estar lá. E assim, ó, são 20 anos que a Associação Brasileira do Sono já vem fazendo esse trabalho, né, Tabata? Tem bastante tempo, não sei te Mais ou falar menos, né? precisamente, mas É. por aí, entre Aham. 15 e 20 anos. Então, são atividades em todo o Brasil, né, para a população. No Rio de Janeiro, a gente tem caminhadas na praia de Copacabana, em Salvador, Maceió, então, espalhados aí pelo Brasil. A gente tem várias regionais que a gente fala, né? A Aham. Academia Brasileira de Sono, ela se divide em algumas regionais. Aqui eu represento a Regional Interior de São Paulo, mas dessa forma a gente consegue disseminar o sono em diversas regiões aí do país e levar, né, informação Uhum. para a população, né, como um todo. Muito legal, muito legal. E essa ideia do teatro eu também achei fantástica, né? Vão ser só nas escolas esse teatro? Por enquanto, sim, né? A gente está com 2 sessões já fechadas com a companhia de teatro, mas a gente espera conseguir mais patrocínios, mais apoios, para que a gente possa aumentar aí o número de sessões. Manda um recado para as empresas que querem participar desse evento. Também Pro vai ano ser que em vem. março já. Aí eu Mas já para vou ter. participar do ano que vem, Tá, que querem participar, deixa um recado aqui para eles, tá. porque eu posso dizer aqui, ó. Pessoal, se você apoia essa causa tão importante para a população brasileira, esse movimento que vem crescendo e vem ajudando a população, apoie essa Semana do Sono. É muito bacana.
A gente da Passalaca é um orgulho para a gente participar disso aí. Então, escuta a doutora Tabata aqui, que ela vai deixar um recado para você participar do ano que vem, 2027, no mês de março. Eu queria agradecer a Passalaca, em primeiro lugar, pelo apoio que a gente tem recebido. Sem o apoio de empresas como a Passalaca, a gente não conseguiria fazer a Semana do Sono aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, se você tem interesse em ajudar a população perto de você com informações de qualidade, educativas para a população, se junte a nós e patrocine também a Semana do Sono na sua cidade. Acho que é fundamental a gente apoiar, sabe? Não porque a gente é uma indústria de colchão, é porque a gente vê que a gente pode ajudar as pessoas e levando essa informação. E a forma como vocês passam essa informação é uma forma muito clara, muito fácil, é de fácil entendimento para as pessoas. E cada ano que eu participo, eu vejo assim como é um problema que tanta gente sofre, né? Cada situação, assim, no primeiro ano a gente teve aquele domingo lá na fábrica, que foi super legal, com os pacientes que já tomavam Zopidem há mais de 10 anos, 12 anos. O ano passado a gente teve os cases, os casos de pacientes, sabe? Várias doenças do sono que a gente não tinha nem ideia, e as pessoas saíram de lá impressionadas, assim, né? O quanto tem ajudado as pessoas. Então, São informações que transformam mesmo as pessoas, que mudam a forma delas enxergarem a vida, o sono e a rotina. Então, eu conheci uma psicóloga depois que ela comentou do evento que o pessoal estava comentando no Senai, que foi o ano passado lá, o quanto foi legal o evento. Então, acho que são essas situações, sabe, que são legais de a gente fazer parte de... No fundo, a gente está ajudando alguém, né? Sempre pensando nessa forma. Todas as pessoas que participam da Semana do Sono são pessoas associadas à Academia Brasileira de Sono, então que a gente garante que tem um conhecimento apropriado para passar essas informações e até às vezes de combater informações que são de outras fontes não confiáveis e que podem disseminar informações incorretas. Isso eu acho muito importante. Todo mundo trabalha de maneira voluntária, ninguém ganha nada com isso. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente para a população. Importante. E os patrocínios que a gente precisa são mais para a parte de organização, né? De coisas que a gente precisa ajustar e contratar para que as atividades aconteçam. Mas eu acho que é uma ação conjunta, seja de profissionais e seja de patrocinadores, que é voltada à sociedade mesmo e no cuidado com a população. E isso eu acho muito bonito, né? E aí a gente falou tanto de diferença social dentro do país ou dentro do mundo, e a gente tem uma condição um pouquinho, apoia isso aí, eu acho que é muito importante, tá? Eu até comentei com a Tabata aqui, eu vou passar alguns contatos para ela, para o ano que vem, aí, se Deus quiser, a gente consiga ampliar mais e mais ainda cada vez essa semana. Eu queria falar de um ponto aqui, importante, e você falou sobre a questão da tecnologia, leva o teu celular, né? A gente sabe que a tecnologia hoje tem gerado muita ansiedade nas pessoas, porque fica rolando tela o tempo inteiro. Mas hoje a tecnologia é aliada ao sono. Como que vocês veem essa transformação? Porque tem tanto relógio, tanto anel, tanta coisa medindo tudo. Como que vocês veem isso hoje? Eu acho que tudo usado com um objetivo certo, da maneira certa e com cautela, é muito bem-vindo. Assim, uma coisa muito boa que a tecnologia nos proporciona é a possibilidade de alcance e acesso às pessoas de uma forma muito mais fácil. Então, às vezes, alguém que não consegue ter um atendimento presencial, por via virtual consegue, ou por um aplicativo que vai ter informações que contribuem, ou mesmo de um aparato que a gente usa para talvez rastrear algum sintoma de sono ou de doença do sono, e isso se tornar uma investigação mais propriamente dita e orientada. Eu acho que a tecnologia ela não é ruim. A gente só tem que saber o uso certo dela para ser o melhor resultado. E o uso correto da tecnologia envolve também informação, né, sobre a validação daquela tecnologia em sono.
Então, muita gente usa um smartphone, um smartwatch, achando que tá Que o o sono sono tá bom, REM. pode. Não, mas Aham. que ele monitoriza o sono REM, o Sim, sono não isso é REM, que ele importante. sabe quando você acorda à noite. E muitos pacientes chegam para a gente, né, com essa informação: ó, eu vim aqui porque, ó, tá falando que eu tô tendo pouco sono REM. O relógio ele não consegue ainda identificar o sono REM e o sono não REM, né? Talvez ele consiga identificar o tempo total de sono, o tempo de vigília, o seu batimento cardíaco, né, sua saturação, algumas coisas relacionadas a movimento, mas sono REM e sono não REM, o relógio ainda não consegue identificar. A gente tem, né, tem tido cada vez mais dispositivos da tecnologia, até bandas que coloca na cabeça, né, câmeras, dispositivo em colchão, em travesseiro. Uhum. Então, juntando todos esses dados, talvez a gente consiga ter mais informações em sono. Mas é importante a gente estar atento a essa validação para a clínica, tá? Eu escutei, acho que o professor Alan falou aqui também sobre essa questão. A frequência cardíaca, ok, ali o batimento cardíaco, né? Mas muito fora, além disso, É uma não, é uma estimativa. Estimativa. Então, eu vejo bastante as pessoas falando sobre isso. Olha, agora que eu estou praticando atividade física, o meu sono REM melhorou tanto. Hoje, o exame é a polissonografia, certo? E a Que vai- polissonografia com medida de eletroencefalograma. Aí, Então, a gente tem a polissonografia tipo 1, que é feita no laboratório. Então, ela vai avaliar a qualidade do sono naquela noite. E a gente tem a polissonografia tipo 2, que é a mesma polissonografia que ele fez ali no laboratório, né, com todo o Uhum. aparato, né, eletroencefalo, eletroencefalograma, parte cardíaca, respiratória, só que ele vai Tá para em casa, tá? Isso é diferente de você ter apenas um oxímetro no dedo avaliando o teu sono. Isso também não é possível de ser feito. Então, muitas vezes as pessoas, elas também são talvez não tenham a informação necessária, até profissionais de saúde, de que aquilo não vai te dar o índice de apneia ou falar se você tem apneia ou não. Aquilo lá serve mais para uma triagem do que para um diagnóstico, tá? Então é bem interessante a gente diferenciar aí o que serve e o que não serve para diagnóstico de sono. A gente tem outros exames também, como a actigrafia, por exemplo. É um acelerômetro que a pessoa fica no braço, né, ou no tornozelo, e que ela estima ali sono e vigília, já tem validade clínica, mas ela que vai falar muito para a gente sobre ritmo circadiano, né? Ela não usa uma noite só, ela usa 7 a 14 dias. Então, a gente tem alguns, né, alguns aparatos aí, né, de exames em laboratório de sono que a gente pode usar para avaliar não só a qualidade do sono como a polissonografia, mas a quantidade, o ritmo de sono dessas pessoas. Legal, ótimo. Gente, a gente tá chegando aqui no fim, e já que a gente falou tanto de uma diferença social, de classe, se você fosse dar uma dica simples, Karine, que a pessoa não precisa fazer nada, investimento, nada, que melhore o sono, qual seria? Eu acho que é manter um dia saudável, com ritmo, com atividade, com exposição à luz, e depois à noite respeitar também o ritmo do seu corpo e ir se desligando, né? Boa, ótimo. Tabata, e você, para os jovens aí, que quase não são ansiosos, você fosse dar uma dica Uma para eles? dica muito importante para o jovem é priorizar o sono. Então, se você não prioriza o sono, se você pensa que dormir é perda de tempo, você não vai colocar ali no seu dia qual que vai ser o seu horário de dormir, qual que vai ser o seu horário de acordar. Você vai pensar em tudo que você tem que fazer e a hora que você está muito cansado, exausto, você acaba dormindo por exaustão. E não é isso que a gente sabe que vai ser associado à sua saúde, à sua qualidade de vida, né? A gente tem que priorizar o sono, colocar, assim como a Karine colocou, toda essa parte, né, do dia e da noite, do desacelerar, mas se você não prioriza, você não consegue ter um sono de qualidade. Boa. Gente, então é isso aí. A gente está chegando aqui no final de mais um episódio. Não sei se foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto aqui que a gente já gravou. A gente já gravou vários. Mas vamos lembrar, Semana do Sono acontece do dia 13 a 19. Várias atividades. Então, quer falar? Vai estar onde? No site? Aonde Fiquem que as ligados no site www.semanadosono.absono.com.br. Isso aí?
Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem, que é patrocinado pela Passalacqua Colchões. Valeu, até a próxima. Um abraço.